Olá, eu gostaria de apresentar então as fibras especializadas de condução cardíaca. Essas fibras especializadas então compreendem duas regiões marca-passo do coração, marca-passo fisiológico, que é o nodo sinoatrial ou nodo SA, que está localizado de forma superior, próximo à inserção da veia cava superior no átrio direito. O marca-passo que se despolariza e inicia, portanto, a despolarização que vai ser conduzida para os ventrículos, que é o nodo AV ou nodo átrio-ventricular. Um sistema de fibras especializadas que conduz rapidamente ao longo de toda a parede miocárdica ventricular a partir do nodo AV, chamado de sistema His-Purkinje, as fibras de His então conduzindo do nodo AV para as fibras de Purkinje, entre então o átrio e o ventrículo, e as fibras de Purkinje nos seus dois ramos, esquerdo e direito, conduzindo, portanto, rapidamente a despolarização ao longo de todo o miocárdio ventricular. Essas fibras, elas apresentam uma velocidade de 5 a 6 vezes maior do que outros miócitos cardíacos de condução elétrica, porque o diâmetro delas é bem maior, e, portanto, há menos resistência elétrica, o que permite que uma massa grande de músculo como o ventrículo ele consiga se despolarizar mais ou menos homogeneamente, à medida que ocorre um espalhamento dessa despolarização muito rápido ao longo de toda a sua parede. E, portanto, não há um início de contração numa região em relação à outra. Essa despolarização aqui ela ocorre em menos de 0,1 segundo, em torno de 0,05 segundos, ela está totalmente despolarizada ao longo de toda a parede do miocárdio ventrículo. Então, esse sistema de His-Purkinje, particularmente as fibras de Purkinje, permitem uma despolarização quase que imediata de todo o miocárdio ventricular, o que possibilita uma contração homogênea das paredes em todas as regiões do ventrículo. O nodo SA, então, ele dispara em repouso um potencial de ação a cada 0,8 segundos, mais ou menos. Claro que esse ritmo ele está sob, isso é um ritmo em repouso, ele está então, sob influência de inervações parasimpáticas, principalmente, que reduzem o ritmo intrínseco dele. De fato, sem esse retardo ou esse efeito parasimpático sobre o nodo SA, o ritmo é bem maior, o ritmo intrínseco do nodo SA. Mas fisiologicamente, em repouso, o nodo SA dispara então um potencial de ação em torno a cada 0,8 segundos, e esse potencial de ação então se espalha por todo o miocárdio atrial. Em menos de 0,1 segundo, de fato, todo o átrio já está contraindo, nós já estamos então no platô do potencial de ação atrial. Em torno de 0,15 segundos depois, então há um disparo do segundo marca-passo, que é o nodo AV. De fato, na falha desse marca-passo, o nodo AV assume o ritmo cardíaco, mas fisiologicamente, então, numa situação normal, o nodo AV, ele gera um potencial de ação de forma retardada, a despolarização que chega nele à medida que é gerado então um potencial de ação lá no nodo átrio-ventricular. Então, como eu disse, em torno de 0,1 segundo depois todo o átrio já está contraindo, mas o nodo AV se mantém ainda em repouso,
né, elevando lentamente seu potencial de repouso de forma que alcance o limiar e dispare em potencial de ação apenas em torno de 0,15 segundos depois, permitindo então que o átrio já esteja voltando já esteja relaxando, portanto, e se repolarizando. Esse retardamento é muito importante para evitar então que átrios e ventrículos contraiam juntos, né? Porque se não houvesse esse retardamento, a condução elétrica seria realizada em direção aos ventrículos, né? E os ventrículos começariam a contrair enquanto os átrios ainda estivessem em contração, né? No seu platô. Portanto, apenas durante a repolarização dos átrios vai disparar um novo potencial de ação aqui no nódo átrio-ventricular, e essa despolarização ela vai ser unidirecional apenas para as fibras que ainda estão em repouso, ou seja, as fibras de His, né? E todo o ventrículo que ainda está em repouso, uma vez que as fibras atriais, ainda repolarizando ou recém-repolarizando, elas estão em período refratário absoluto. Portanto, a única direção aqui da despolarização do nódo AV é em direção às fibras de His, que rapidamente então transmite então essa corrente em direção ao ventrículo, né? O nódo AV aqui localizado no átrio direito também, mas junto aqui à válvula mitral, à válvula tricúspide, próximo então à parte inferior e central do átrio direito. Então essa despolarização ela segue em direção a toda a parede miocárdica através do ramo esquerdo e direito das fibras de Purkinje, e como eu disse, são fibras de maior diâmetro e, portanto, com bem menos resistência elétrica. Rapidamente, então, todo o ventrículo está despolarizado e se inicia, então, o platô, né, a deflexão inicial de repolarização e o platô, onde ocorre a contração do ventrículo, né? Se nós analisarmos em nível de eletrocardiograma essas variações de potencial que ocorrem ao longo do coração, a cada ciclo, né, nós podemos então corresponder que a despolarização inicial do nódo AV coincide com o início da onda P, né? De fato, a onda P ela caracteriza a despolarização do átrio, e o intervalo PR, né, incluindo aqui esse segmento, então PR entre ao final da onda P e o início da onda Q, o átrio está no seu platô, né? Não há aqui variação de potencial, ele está na linha base zero, exatamente porque no platô do potencial de ação, onde sabemos que é nesse momento que ocorre um maior influxo de cálcio para dentro do miócito e, portanto, a contração é efetiva, né? Então, durante o platô não há uma variação de potencial. E por isso que nesse segmento PR aqui nós estamos, portanto, na fase de contração do átrio. De fato, a repolarização do átrio ela coincide com o complexo QRS, então ela fica obscurecida e não se consegue ver uma variação de potencial que caracteriza a repolarização atrial. O complexo QRS, né, coincide, portanto, com o início da despolarização nas fibras de His e sua propagação em direção às fibras de Purkinje. De fato, a contração do ventrículo não se inicia no complexo QRS, mas logo após, durante então o platô, né? Então, a deflexão inicial da repolarização no ventrículo e em seguida, né, a fase 2 do potencial de ação, que é o platô propriamente dito, e nesse momento o potencial elétrico ele se mantém estável, sem variações significativas. Isso quer dizer que
Durante esse segmento ST, logo após o complexo QRS, é onde efetivamente nós teremos o platô do potencial de ação, onde não há variação significativa de potencial e, portanto, a contração do miocárdio ventricular. E por fim, durante a repolarização, sabemos que há uma variação de potencial, ou seja, o potencial desce, o potencial de membrana desce em direção então ao repouso, e daí observamos então uma onda que caracteriza a repolarização, uma onda do ECG, no eletrocardiograma, que caracteriza a repolarização, portanto, do ventrículo e o final, portanto, do potencial de ação ventricular. Nesse momento, então, durante o segmento ST, continuando um pouco após a onda T, o nosso ventrículo então está se esvaziando, como podemos ver aqui, entre o segmento PR nós temos a sístole atrial, aqui um tempo em torno de 0,1 segundos, há um pequeno enchimento final do ventrículo, esse aqui é o volume ventricular, então podemos ver aqui um pequeno enchimento final, exatamente em função do esvaziamento final do átrio que se dá durante então o intervalo PR em função da contração do átrio. O complexo QRS, portanto, inicia a despolarização ventricular, que vai se seguir pela sístole ventricular. Então, na sístole ventricular, particularmente entre o intervalo ST, ocorre a contração dos ventrículos e a pressão ventricular, como é possível ver aqui, a pressão no ventrículo esquerdo, ela sobe rapidamente, e há um esvaziamento então ventricular. Nesse primeiro momento aqui é a chamada fase isovolumétrica da sístole, onde não houve ainda a abertura das válvulas, da válvula aórtica, das válvulas arteriais, e portanto não há variação de volume, mas sim aumento de pressão interna. Mas à medida que a válvula aórtica ela se abre, então o ventrículo esquerdo, ou as válvulas arteriais do coração se abrem, não só a aórtica, mas também da artéria pulmonar se abrem, o ventrículo direito e esquerdo começa a diminuir seu volume, e isso então coincide com o segmento ST e continua a esvaziamento com menor intensidade após o final da repolarização. Aqui está mostrando aqui uma onda U. Na verdade, uma onda U normalmente não se vê no eletrocardiograma normal. Ela significa um final de repolarização. Então, normalmente ela é muito discreta e não se vê, a não ser quando há uma hiperpolarização significativa, ou seja, uma repolarização mais intensa, normalmente em função de uma hipocalemia, ou seja, de um nível muito baixo de potássio extracelular, o que aumenta a condutância de potássio para fora do miócito, caracterizando então uma repolarização mais intensa, uma hiperpolarização. Então normalmente não se vê a onda O. Durante a diástole nós estamos aqui no baseline, ou seja, não há variação de potencial, portanto até uma nova onda, início de onda P, que inicia um novo ciclo cardíaco.